Nesse vídeo vamos falar os principais pontos que você tem que saber para investir bem em renda fixa. Apesar do nome renda fixa sugerir algo simples, algo que vai te entregar um retorno garantido, não necessariamente é assim. E é justamente isso que quero trazer para você nesse vídeo. A renda fixa não é tão simples quanto parece e requer muita atenção do investidor, principalmente de quem está começando. Como primeiro ponto, vamos entender o que é a renda fixa. Resumidamente, a renda fixa é um empréstimo de dinheiro com um retorno acordado em um período pré-estabelecido. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para um banco, para uma empresa ou até mesmo para o governo e em troca vai receber um retorno por isso. A pessoa que empresta o dinheiro ela é um agente superavitário, ou seja, ela tem dinheiro em excesso e empresta para alguém que precisa desse recurso. Esse dinheiro ele pode ser utilizado tanto para compra de material, pode ser utilizado para um financiamento, usado para um empreendimento ou até mesmo para pagamento de dívidas, como é o caso do governo. Então, agora que entendemos o que é a renda fixa e como ela funciona, está na hora de entender um pouco das peculiaridades desse tipo de investimento. A rentabilidade de um ativo de renda fixa, ela só é garantida quando você fica com ele até o vencimento. Então, ao investir em um ativo de renda fixa, você tem que estar muito atento ao período de carência e ao período de vencimento desse título. E o que é o período de carência? É em quanto tempo você consegue resgatar o investimento que você fez. Em algumas aplicações de renda fixa, essa carência ela é diária. Algumas ela tem o período ali de 30, 60, 90 dias. E alguns ativos você só consegue resgatar no vencimento da aplicação, que é quando ela se encerra. Caso você tente realizar um resgate de uma aplicação antes do período de carência ou de vencimento, você pode sofrer grandes prejuízos do valor investido. Isso ocorre por conta da marcação a mercado do título. E o que isso quer dizer? A marcação a mercado é a reprecificação do título com base nas condições de liquidez, taxa de juros e o risco da aplicação. Então, ativos que são mais arriscados, que têm prazos mais longos e até mesmo a taxa básica de juros podem influenciar ao resgatar um título antes do seu vencimento ou antes do prazo de carência. Agora que já entendemos a marcação a mercado, vamos discutir sobre o risco de crédito de cada um dos ativos. O risco de crédito é o risco do emissor não pagar a dívida que ele fez com você. Por exemplo, imagine que você combina que vai emprestar um dinheiro para uma grande empresa e ela vai te devolver o recurso em 5 anos, corrigido por uma certa taxa. Se durante esse período a empresa falir, você pode não receber mais esse dinheiro. Então esse é o risco de crédito, o risco do emissor não devolver o valor investido para você. Existem 3 principais tipos de investimento em renda fixa. O primeiro título e o mais conhecido são os títulos bancários. Nesse caso, você empresta dinheiro para o banco para que ele possa emprestar para os seus correntistas, investir nas suas próprias linhas de negócio e, em troca, você recebe uma remuneração por isso. Esse tipo de investimento ele é muito conhecido porque ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nesse tipo de investimento, você tem uma garantia do valor investido de até R$250 mil por instituição financeira, limitado a até R$1 milhão por CPF. Ou seja, você investiu no banco A, um valor até de R$250 mil, esse valor que você investiu, ele está seguro, ele está garantido pelo fundo. Mas se você ultrapassar esse valor e o banco vir a falir, somente R$250 mil dessa instituição vão estar sob sua garantia. E aí você já consegue investir em outros bancos, diversificando aí o risco da sua carteira, para conseguir aproveitar ao máximo aí o FGC. Como exemplos desse tipo de investimento, temos uma LCI, uma LCA e o mais comum é o CDB. O CDB ele é um título que ele tem a incidência de imposto de renda no resgate. Já as LCIs e LCAs elas são isentas de imposto de renda, então você consegue ter uma maior eficiência tributária. A segunda classificação de investimento em renda fixa que você tem são os créditos privados, onde você empresta o seu dinheiro para empresas. A empresa ela vai pegar ali o seu recurso, vai investir nos projetos dela com a ideia de multiplicar a receita e conseguir crescer as linhas de negócio. Alguns desses títulos são incentivados pelo governo, como por exemplo os títulos ali que a gente conhece comumente como CRI, CRA e debêntures incentivadas. Mas esse tipo de investimento já não tem a garantia do FGC, porque a garantia do FGC ela é somente para instituições bancárias e financeiras. E partindo para a terceira classificação de renda fixa, temos os títulos públicos, que é quando você empresta dinheiro para o governo. Nessa modalidade, o investidor ele empresta o dinheiro diretamente para o governo para que ele possa financiar a dívida pública.
Nessa aplicação, a maneira em que o Tesouro faz essa captação de recursos é através do programa conhecido como Tesouro Direto. Esse tipo de investimento ele é considerado sem risco de crédito. Afinal, se o governo precisar, ele consegue emitir mais moeda, emitir novos títulos, caso for necessário, para poder pagar as suas dívidas. Já ativos de crédito privado, eles possuem esse risco de crédito. Agora que entendemos esse ponto, vamos para o risco de liquidez. O risco de liquidez é o investidor não conseguir resgatar ou liquidar um ativo no prazo desejado. E para resgatar, ele pode sofrer grandes prejuízos, justamente pelo fato dele não conseguir encontrar alguém que está disposto a comprar o que ele está vendendo. Então, sempre que você for aplicar em algo, entenda muito bem qual que é a carência, qual que é o prazo, qual que é o risco de eu tentar vender esse ativo antes do período que eu quero. É algo que é fácil de eu resgatar, é algo que é fácil de eu vender? Em quanto tempo eu vou precisar desse dinheiro também? Porque dentro da sua carteira, você tem que ter ativos mais líquidos e menos líquidos. Então, tenha isso muito em mente antes de fazer todas as aplicações. Perfeito, agora que entendemos mais esse ponto, quais são os principais indicadores que eu tenho na hora de investir? O primeiro deles é o IPCA, que é o Índice de Inflação ao Consumidor Ano. É um índice que ele é determinado pelo IBGE, que mede o quanto uma cesta de ativos ficou mais cara para o consumidor no geral. É a inflação de fato, que é o quanto o seu dinheiro desvalorizou. Um outro indicador muito usado é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que mede a taxa de empréstimo praticada entre os bancos para emprestar dinheiro entre si. Essa taxa ela é referenciada na taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Um outro tipo de indexador que pode aparecer para você na hora de investir em renda fixa é a taxa pré-fixada. Nesse tipo de investimento, você sabe exatamente o valor que você vai ter ao final do período. Ou seja, você trava a taxa que você vai ter até o final do período. E por fim, temos que falar da rentabilidade. Deixei esse ponto por último porque o investidor, antes de pensar na rentabilidade, ele tem que pensar na segurança, ele tem que pensar no prazo, ele tem que entender se esse investimento faz sentido para ele. Para só aí, depois de entender todos os riscos, entender todos os cenários, entender quanto que ele pode ganhar com isso. E aí sim, buscar uma boa oportunidade para você. E você, já conhecia esses pontos importantíssimos da renda fixa? A sua carteira ela já tem essa diversificação em diferentes indexadores? Existem muitos outros pontos que precisam ser falados em renda fixa, mas isso a gente deixa no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem pode gostar desse conteúdo.